Você já se perguntou por que, de repente, acorda às 3 ou 4 da manhã? Você sabe o que deve fazer nesse momento? Saiba que você não está sozinho, e isso não é apenas uma coincidência. Durante séculos, pessoas ao redor do mundo, em diferentes culturas e crenças, relataram acordar misteriosamente nesse mesmo intervalo de tempo. E a sensação é sempre a mesma: um silêncio profundo, uma estranha presença no ar, como se algo ou alguém estivesse tentando se comunicar. Hoje vamos revelar o significado espiritual de acordar em cada hora da noite, entre 1 e 5 da manhã. Mais importante ainda, vamos explorar o que você deve fazer da próxima vez que isso acontecer. Porque entender o motivo desse despertar pode transformar completamente sua vida espiritual. Mas antes de mergulharmos nos significados ocultos de cada hora, precisamos olhar para um ponto em comum que atravessa todas elas: o poder sagrado da madrugada. Existe uma razão pela qual muitos profetas, reis e até o próprio Jesus oravam enquanto o mundo dormia. Vamos analisar este fenômeno sob duas lentes: a da ciência, que explica o que acontece com o seu cérebro durante o sono, e a da espiritualidade, que revela o que pode estar acontecendo com a sua alma. Prepare-se, porque, a partir de agora, cada vez que você acordar de madrugada, não verá isso como uma perturbação, mas como um convite direto do céu. Imagine um momento do dia em que o mundo inteiro está em silêncio. As ruas estão vazias, os celulares desligados, os ruídos do cotidiano cessaram. É madrugada. O corpo repousa, mas o espírito desperta. É nesse intervalo entre o sono e a vigília que algo extraordinário pode acontecer. E acontece. A ciência chama essa fase de REM, onde o cérebro entra em intensa atividade, os sonhos se tornam vívidos e a mente subconsciente completamente aberta. É também um dos momentos mais sensíveis para acordar, pois o organismo está num ponto de transição entre o profundo descanso e a prontidão mental. Mas e se esse despertar não for apenas biológico? E se ele for espiritual? É justamente nesse estado intermediário que muitas tradições espirituais acreditam que a alma se torna mais receptiva à comunicação divina. O véu entre o mundo físico e o espiritual se torna mais tênue, como se as barreiras fossem suavizadas pelo silêncio absoluto. É por isso que tantas experiências místicas, revelações, visões e orações acontecem entre 1 e 5 da manhã. E não é por acaso que grandes homens e mulheres de fé cultivaram o hábito de buscar a Deus enquanto ainda era escuro. Davi disse: "De madrugada te buscarei." Jesus levantava-se cedo, antes do amanhecer, para orar em lugares desertos. Porque nesse momento, o espírito humano está mais limpo, mais quieto, mais disponível. Entender isso muda tudo. Você começa a perceber que cada despertar noturno pode ser uma convocação, uma reunião marcada entre você e o céu. E a pergunta que fica é: você vai atender esse chamado ou vai ignorá-lo mais uma vez? Se acordar de madrugada já carrega um peso espiritual, despertar entre 1 e 2 da manhã revela um nível ainda mais profundo de conexão, ou, em muitos casos, de conflito interno. Essa é a hora em que o silêncio do mundo exterior encontra o ruído do mundo interior. É o momento em que o subconsciente rompe as barreiras da mente consciente para trazer à tona aquilo que você tem evitado encarar. Medos escondidos, culpa não confessada, dúvidas sufocadas, ressentimentos engolidos. Tudo aquilo que você empurrou para o fundo da alma começa a se agitar como águas profundas sendo tocadas pelo dedo de Deus. Espiritualmente, esse é o horário da introspecção. Uma espécie de espelho invisível é colocado diante de você. Acordar entre 1 e 2 da manhã é como receber um convite para olhar para dentro.
Não com pressa, não com julgamento, mas com verdade. Talvez Deus esteja tentando te mostrar algo que você não consegue enxergar na correria do dia. Talvez seja o momento de rever decisões, sentimentos, conversas, caminhos. A mente está mais limpa, o ego mais adormecido e o espírito mais alerta. É o instante perfeito para uma oração sincera, onde as palavras fluem não da boca, mas das entranhas da alma. Esse despertar também pode ser uma resposta ao peso emocional acumulado. Segundo a medicina tradicional chinesa, esse horário está relacionado ao fígado, órgão que, além de limpar toxinas do corpo, é visto como o local onde emoções como raiva e frustração se acumulam. Coincidência? Ou será que seu corpo e seu espírito estão tentando te dizer a mesma coisa? A Bíblia nos mostra que, em momentos como esse, Deus fala em sonhos. José, esposo de Maria, teve revelações importantes durante a noite, quando estava aflito e confuso. Um anjo apareceu e lhe deu a direção exata, e ele obedeceu sem hesitar. Talvez seja isso que está acontecendo com você. Talvez esse despertar não seja um incômodo, mas uma revelação prestes a acontecer. E se você sente que há algo dentro de você clamando por atenção, ore. Diga: Senhor, mostra-me o que preciso ver. Fala comigo enquanto tudo está em silêncio. Eu estou aqui, desperto e pronto para ouvir. Acordar entre 2 e 3 da manhã não é apenas um despertar, é um sinal. Um chamado silencioso que ecoa dentro de você, dizendo: algo precisa ser curado. Talvez você sinta inquietação, um leve desconforto no corpo ou uma ansiedade que não tem explicação. Você olha ao redor e tudo está calmo, mas dentro de si há um ruído, uma sensação de que algo está fora do lugar. E de fato está, porque esse horário é como um alarme espiritual, um lembrete do céu de que sua alma, ou talvez seu corpo, está precisando de atenção. Do ponto de vista da medicina tradicional chinesa, o período entre 2 e 3 da manhã está intimamente ligado ao fígado, um órgão não só físico, mas profundamente simbólico. O fígado é responsável por filtrar as impurezas do corpo, mas emocionalmente ele é também o grande reservatório da raiva, do ressentimento e das mágoas não processadas. Se você anda guardando sentimentos tóxicos, ignorando dores antigas ou acumulando tensões internas, o seu próprio corpo pode começar a manifestar sinais. E se o corpo fala, a alma grita. E se a alma grita, Deus ouve. Na Bíblia, vemos um exemplo poderoso desse princípio na vida do rei Ezequias. Gravemente doente, recebeu a notícia de que morreria. E o que ele fez? Voltou o rosto para a parede e orou com lágrimas sinceras. Um clamor que atravessou o silêncio da madrugada e chegou até o trono de Deus. A resposta divina veio imediatamente. Ouvi tua oração, vi tuas lágrimas, te curarei. Ezequias não apenas foi restaurado, ele ganhou mais 15 anos de vida. Um tempo novo, uma segunda chance. Talvez seja isso que esse horário está querendo te oferecer. Uma nova chance, uma oportunidade de cura, de libertação, de restauração. Mas para isso, você precisa parar de correr. Precisa aceitar o convite do céu para sentar, respirar, orar e deixar que Deus te toque onde mais dói. Ele não quer apenas curar seu corpo, ele quer restaurar seu coração. E você pode começar agora com uma simples oração. Senhor, eu reconheço que preciso de cura. Cura o que não vejo, alivia o que não entendo. Restaura em mim o que foi quebrado. Eu entrego minha dor em tuas mãos e confio no teu poder. Amém. Esse é o ponto mais misterioso e sagrado da madrugada. Se você acorda entre 3 e 4 da manhã, entenda, não é um acaso, nem um simples distúrbio do sono. É um encontro marcado com o divino. É como se o próprio céu tivesse escolhido esse instante para te chamar, te despertar, te trazer para perto.
Não é por acaso que tantas pessoas relatam experiências espirituais profundas nesse horário. Visões, sonhos vívidos, pressentimentos, paz inexplicável, ou até mesmo angústias sem nome. Porque entre 3 e 4 da manhã, o mundo espiritual se movimenta, e você, mesmo sem perceber, está no centro desse mover. As Escrituras nos mostram que foi nesse tipo de hora que Jesus enfrentou um dos momentos mais difíceis da sua missão. Em Mateus 26, vemos o Mestre entrando no jardim do Getsêmani, em plena escuridão, enquanto o mundo dormia. Ele se afasta dos discípulos, dobra os joelhos e clama ao Pai com a alma em agonia. Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas que não seja como eu quero, e sim como tu queres. Esse momento não é apenas um registro histórico, é um espelho da nossa própria luta espiritual. Porque todos nós, em algum momento, seremos levados ao nosso próprio Getsêmani. Aquela hora em que tudo parece escuro, pesado, solitário, e é nesse momento que Deus quer nos encontrar. Acordar nesse horário pode significar que sua alma está sendo preparada. É como se o Espírito de Deus estivesse dizendo: vigie comigo, eu quero te fortalecer. Jesus disse aos discípulos adormecidos: nem por uma hora vocês conseguiram vigiar comigo? E essa pergunta ecoa até hoje para nós. Será que estamos dispostos a acordar quando Deus nos chama? Será que temos coragem de vigiar quando tudo dentro de nós quer dormir, fugir, desistir? Se você se vê acordado entre 3 e 4 da manhã, não volte a dormir imediatamente. Sente-se, respire fundo, feche os olhos, ore, você não está sozinho. Essa é a hora da entrega, a hora da rendição, a hora em que o céu se aproxima da terra e Deus se aproxima de você. Ore com profundidade. Senhor, mesmo que minha alma esteja cansada, eu me coloco diante de ti. Fala comigo, fortalece-me, que neste silêncio eu ouça a tua voz, que neste despertar eu me renda à tua vontade. Eu estou aqui, vigiante, desperto, tua presença é meu abrigo. Amém. Quando o relógio se aproxima das 4 e avança rumo às 5 da manhã, algo começa a mudar. Ainda é madrugada, mas já se pode sentir os primeiros sinais do amanhecer. O ar parece mais leve. Um silêncio diferente invade o ambiente. Não mais o silêncio pesado da escuridão, mas um silêncio cheio de expectativa. Acordar nesse horário é como abrir os olhos diante de uma nova chance. É como se o próprio tempo estivesse te dizendo: o que passou, passou. Comece de novo. Esse é o momento do renascer. Espiritualmente, essa hora representa transição. Fim da noite, início do dia. É o símbolo do ciclo divino da renovação. Na natureza, é quando a luz começa a expulsar a escuridão. No espírito, é quando a esperança vence a opressão. Acordar entre 4 e 5 pode ser o sinal de que Deus está te chamando para recomeçar, para deixar algo para trás e dar o primeiro passo rumo a uma nova estação da sua vida. É nesse espírito que a ressurreição de Jesus se conecta com esse momento. As mulheres foram ao túmulo ao amanhecer e o encontraram vazio. Um anjo as recebeu com uma mensagem eterna. Ele não está aqui, ressuscitou. Essa é a essência desse horário. Quando tudo parecia perdido, a vida venceu. E agora, você é chamado a fazer o mesmo, a deixar para trás o que morreu e viver o que está por nascer. Se você acordar nesse horário, aproveite. Levante-se com calma, abra a janela, inspire fundo e diga com fé: Senhor, obrigado por este novo dia. Que eu viva com propósito, que eu ande em tua luz e que eu renasça em espírito, em verdade e em paz. Em ti, tudo se faz novo e hoje eu escolho viver esse novo. Amém.
Agora que você conhece o significado espiritual de acordar entre 1 e 5 da manhã, uma verdade se torna impossível de ignorar. Esses despertares não são acidentais, são convites divinos. Convites para parar, refletir, ouvir, orar, conectar-se com o que há de mais sagrado dentro de você e acima de você. Cada hora da madrugada carrega uma mensagem, um sinal, uma direção, seja para introspecção, cura, entrega ou renascimento. O que antes parecia uma perturbação do sono pode ser, na verdade, a oportunidade mais poderosa do seu dia. Por isso, da próxima vez que abrir os olhos no meio da noite, não se assuste. Respire, silencie e pergunte: Senhor, o que o Senhor quer me mostrar? Porque talvez, nesse exato momento, você esteja mais perto de Deus do que jamais esteve. E se essa mensagem falou com você, deixe seu comentário aqui embaixo. Você já acordou de madrugada com uma sensação espiritual forte? Já teve um sonho tão real que parecia um aviso? Compartilhe sua experiência. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho. Que o Senhor te abençoe. Até o próximo vídeo.